Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 24 de março, está em Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Meus irmãos, nós, nesse tempo quaresmal, certamente a gente encontra vários obstáculos, barreiras, provações, tentações que dificultam a vivência daquela conversão que a gente precisa ter, a colocar em prática aquela penitência da qual nós necessitamos. E Jesus, no Evangelho de hoje, ao cumprir a sua missão, ele passa exatamente por isso, e nos dá o exemplo. Vocês vejam, ele fala aquilo que ele precisa falar. E depois da sua pregação, quando ele fala ao povo na sinagoga, as pessoas ficam muito iradas com aquilo e repudiam o que Jesus falava. Por quê? Porque ele estava dizendo, olha, o Antigo Testamento mostra. Uma viúva foi ajudada e ela era pagã, era de Sarepta, era pagã. Naamã, o sírio, foi o leproso que foi curado. Ora, Naamã, o sírio, era pagão. E aqueles israelitas que estavam ali escutando Jesus ficaram furiosos, porque como assim? Você quer dizer que Deus pode de algum modo privilegiar os pagãos e não a gente? Mas Jesus anuncia o que tem que anunciar. Eu acho que todos nós já passamos pela experiência de, ao anunciar Jesus abandonado, o Emanuel, por meio da evangelização Ser Feliz, quantos nãos a gente recebeu? Quantos olhares, talvez, tortos, talvez até perseguições, indiferença. Jesus, no Evangelho de hoje, ele nos motiva a continuar como ele continuou. Jesus também recebeu olhares tortos, incompreensão, indiferença, raiva. Às vezes a gente vai evangelizar, fazer evangelização Ser Feliz e pensa, eu estou incomodando tal pessoa. Jesus passou por isso. Ele, não só ele sentiu que incomodava, como de fato ele incomodou. Porque ele precisava anunciar. E vale a pena a gente pensar o seguinte, quando a gente pensa em não evangelizar, em não servir como a gente deveria servir. O que fala mais alto? É o meu receio, a minha vergonha, é a minha dificuldade ou a necessidade de salvação que existe em relação a essas pessoas que precisam ser evangelizadas? Ou é o amor que eu tenho ao Emanuel? O que fala mais alto? O que tem falado mais alto para mim? Vale a pena hoje, no tempo da quaresma, nós meditarmos sobre isso. O que tem nos impedido de evangelizar como nós deveríamos? É o nosso comodismo? Pessoal, vejam aqui o que Jesus passou. Eu tive a oportunidade já de visitar a Terra Santa e estive ali onde era essa sinagoga onde Jesus fez essa pregação,
e fiz um percurso entre onde era essa sinagoga e esse precipício de onde tentaram jogar Jesus. E é uma distância muito grande. Então Jesus passou por toda aquela distância, com certeza sendo xingado pelas pessoas, sendo maltratado. E mostra também a raiva que aquelas pessoas sentiam, porque você ter vontade de matar uma pessoa por um impulso é uma coisa. Agora você carregar aquela pessoa por todo aquele caminho, subindo no monte que não é baixo, é alto, para jogar aquela pessoa dali, é sinal de que é uma ira muito grande. E Jesus permaneceu mesmo assim. Nem sempre a evangelização que nós somos chamados a fazer agrada todas as pessoas. Mas nós somos chamados a agradar sobretudo a Deus. É diante dele que nós prestamos contas. Assim como Jesus estava fazendo diante do Pai. É interessante, tem esse precipício de onde jogaram Jesus, e no precipício, aliás, no montezinho menor que fica ao lado, construíram uma igrejinha, chamada Igreja do Grito de Nossa Senhora. O Papa João Paulo II celebrou até uma missa lá uma vez. Porque tem uma tradição antiga que dizia que Nossa Senhora escutou aqueles rumores. Lembrem que Jesus estava aqui em Nazaré, essa sinagoga era em Nazaré. Então Nossa Senhora escutou, ouviu falar o que estavam para fazer com Jesus, e diz essa tradição que ela correu apressadamente. Não conseguiu chegar a tempo no precipício onde Jesus estava, mas no monte vizinho ela deu um grito extraordinário, que toda a cidade escutou, porque ela se unia à dor do Cristo. Toda a evangelização que nós fazemos é um chamado a nos unirmos às dores do Emanuel, do abandonado. E quando nós nos unimos às dores do Emanuel, é impossível que não haja indiferença, que não haja perseguição, que não haja piadas, olhares tortos, que haja repulsa a esse anúncio. Porque no coração de muitas pessoas, o que reina, infelizmente, é o egoísmo, é a soberba. Mas nós somos chamados a evangelizar, não desistir, não desanimar, não retroceder, mas caminhar com Cristo. Se Ele passou por tudo isso para evangelizar, por que nós vivemos colocando desculpas para não evangelizar como nós deveríamos? Sejamos corajosos. Aquele que nos chama está conosco. Aquela que gritou diante da dor do filho está conosco. O que nós tememos? Por que nós tememos uma piada? Por que nós tememos uma indiferença, uma mensagem visualizada e não respondida no WhatsApp? Por que nós tememos? Será que nos falta fé? Se for, peçamos a Deus o dom da fé. Peçamos a Ele aquilo que nos falta para evangelizarmos como nós deveríamos evangelizar. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.